De número 6 e o verso de número 5. Nós vamos estar aqui meditando aqui um pouco dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco como sempre tem falado, porque Jesus nos trouxe e nos reuniu aqui, porque Ele tem o melhor para nós. Eu creio. E dentro do melhor de Jesus, eu quero dizer para você que dentro do melhor que Deus tem para nós, por mais que nós não queremos receber, nós voltamos para o nosso lar regozijando. Por mais que a gente está difícil, mas você volta com a vitória. É difícil, mas está difícil para mim, para Jesus não. Aleluia. Então, quando nós achamos que está tudo difícil, nós voltamos para o nosso lar com a nossa bênção, com a nossa vitória. Eu creio, Senhor. Porque para Jesus não tem difícil. Eu faço de difícil. Eu acho difícil. Nós chegamos em casa, né, Ana? Estava difícil, né? Estava difícil, estava complicado. Mas vamos. E chegamos. E estamos aqui. Porque o Senhor nos abençoou. Diz assim o verso 5, o capítulo 6, o verso 5. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço? Outro dos seus discípulos, que é André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Amém? Amém. Amém. Querido, eu confesso para vocês que eu não vim preparado para pregar, de maneira nenhuma. Eu vim preparado para ouvir. Eu ainda comentei com a Ana, posso ficar tranquilo, porque sempre o Gervaldo, ele tem sempre um pregador pronto. A gente chega lá e vamos ouvir. Sempre nós chegamos lá, tem um pregador pronto. E o pregador dessa noite, eu creio que era aquele pastor Isaías de Oliveira. Isaías José de Oliveira. E o pastor Isaías de José de Oliveira, ele falou: não, hoje a senha é sua. Eu sempre falo: ó, chegou a sua senha. Ele falou: mas hoje a senha é sua. O presbítero Gervaldo falou assim: ó, se Melquisedeque chegar aqui, você dobra a sua senha. Eu falei: é comigo mesmo. Ai, Senhor, mas Deus é aquele que trabalha. Na verdade, Ele trabalha por todo aquele que nele espera. É verdade. Querido, nós sabemos que o Evangelho de João foi um evangelho escrito para a igreja. Quando se relata para a igreja, é para mim e para você, não é a igreja quatro paredes. João escreveu para um povo a qual aceita Jesus, crê em Jesus e recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador da alma, como o único e suficiente o Deus de vitória, como o único e suficiente o Deus que cura, como o único e suficiente o Deus que trabalha, único e suficiente o Deus que nos acompanha, que anda conosco, é o único e suficiente aquele Deus que resolve todos os problemas. E dentro, querido, desse escrito do Evangelho de João, ele relata os milagres, ele relata os fatos, ele relata, como já foi lido aqui através do nosso irmão Adriano, ele relata o novo nascimento, e ele traz ao conhecimento da igreja o necessário
para você nascer de novo e viver com Ele. E ter esse conhecimento que Ele é, Ele faz, Ele trabalha, e a vitória é com Ele, é dele para conosco. Aleluia, Jesus. A vitória está na mão dele. E não tem como falhar. E quando chega nessa passagem, João descreve que Jesus subiu ao monte e ele viu uma grande multidão. E quando ele viu essa grande multidão, Jesus sempre teve compaixão, aleluia, do homem e da mulher, do ser humano. Glória. A Bíblia diz dessa maneira. Então Jesus subiu, o verso 3, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, e Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, e disse a Filipe: aonde compraremos pão para toda essa gente comer? Então, quando Jesus avistou aquela grande multidão, ele sabia que quem procurava ele eram os necessitados, eram os doentes, eram os cegos, eram os coxos, eram os fracos, eram os oprimidos, eram aqueles que se encontravam com sofrimento, eram os leprosos. Jesus já sabia. E Jesus sabia que eles tinham fome, porque não tem como uma pessoa desgarrado de Deus, vivendo na miséria, e não ter fome de comida. E Jesus, quando via aquela grande multidão, ele já deparava com a necessidade da pessoa. E dentro da necessidade da pessoa, a qual ele estava observando, ele chega no Filipe e pergunta assim para o Filipe: aonde compraremos pão para toda essa gente comer? Aleluia. Mas Filipe, querido, já tinha andado com Jesus 3 anos. Filipe não era discípulo novato nessa passagem. Já era Páscoa. Jesus já estava na semana que antecedia o Calvário. Já era Páscoa. Todos os discípulos já tinham experiência já e vivência do dia a dia com ele. E aí o verso 6 diz assim, para os irmãos entender: ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Mas como estava chegando o seu final da sua missão, o final da sua chamada, ele começou a fazer, não vou dizer teste, mas testar a igreja, testar os seus escolhidos, testar o seu chamado. Mas como testar um discípulo? Sim, porque os discípulos já tinham visto cego enxergar, paralítico andar, mudo ouvir, e muitos outros milagres, cura de leproso, e muitos outros milagres. Já tinha visto Lázaro ser ressuscitado. Os discípulos já tinham visto muitas maravilhas. Mas só que agora está chegando o final da missão de Jesus. O Calvário já está perto. A semana já é da Páscoa. E agora, querido, a Bíblia diz que ele perguntava isso no verso 6 somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. E no 7 respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Querido, se nós for pôr na diária de hoje, uma diária ali na cidade, que gira em torno aí dos seus 90, 100, 110,
Eu estou falando de uma diária de ajudante, que um profissional ganha mais, mas vamos pôr o equilíbrio ali na cidade, de R$ 100. Então, 200 denários seria 200 dias. A multidão era tão grande que não dava um pedaço de pão para os que estavam ali. A Bíblia relata, querido, que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, mas aquele tempo o povo tinha bastante criança, mas vamos pôr só uma criança por casal, que era difícil naquela época. 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças. Aquilo assustou Felipe. Assustou. E assustaria eu também. Eu ficaria incrédulo com a presença do Senhor ali do meu lado. Como é que nós vamos fazer? Vocês têm a solução? Eu falo, vixe, eu posso trabalhar 200 dias, pastor, eu não vou conseguir dar um pedaço de pão para cada um. Eu vou relatar a história, porque dentro da história tem uma vitória. Para mim e para você. Então, 200 dias não daria um pedaço. Não tinha como. Não tinha jeito. A Bíblia diz assim, outros dos seus discípulos, que é André, era o irmão de Simão Pedro, ele disse, ele andou no meio do povo, André, eu vejo que André foi lá no meio. E André andando no meio do povo, ele achou um menino, um moço, um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquilo para André era frustrante. Era frustrante porque, no mínimo 15.000 famintos, pessoas. Só eu, pastor. Por mais que eu seguro, eu comia 2 pãozinhos. Só eu. E o rapaz tinha 2 pãozinhos de cevada pequeno e 5 peixinhos. Eu comia os 2 pãozinhos dele. Eu com a cara larga, pastor, tudo já chegava a 2 pãozinhos para mim, que não vai dar para mais ninguém. Querido, e André também assustou. Ei, tem um rapaz aqui, tem 2 pãozinhos aqui, tem numa, como diz a minha finada mãe, está dentro do borná ainda. Eu quero dizer para os irmãos que disse Jesus, mandai o povo sentar. E todo mundo com fome, viu? Não vai pensar que estava com a barriga cheia, não. Todo mundo com fome. Não vai pensar que eles estavam com a barriga cheia, não. Mandou sentar todo mundo com fome. E Jesus manda sentar, e havia ali muita relva naquele lugar, muito mato. E assentaram-se. Ele está falhando. E assentaram-se. Glória a Deus. E assentaram-se. E havia muita relva, e assentaram-se os homens, em número de quase 5.000, os homens. Então Jesus tomou os pães e deu graça. Os 2 pãozinhos que eu comia, Jesus pegou na mão e deu graça. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu-os com quem estava sentado. E fez o mesmo com os peixes. Eu quero dizer para você nessa noite, querido. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei qual que é a tua situação. Eu não sei qual que é a tua posição. Eu não sei o que é que você tem nas mãos. Ou que você tem em casa. Mas o que eu quero dizer para você, aquilo que é pouco para mim e pouco para você, coloca na mão de Jesus, que Jesus vai resolver o problema. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Talvez você chegou aqui e falou, olha, eu estou no bico
fico, como diz a linguagem do mundo, eu estou no gogó da ema. Eu não aguento mais. Eu estou na curva do gogó da ema. Eu não tenho mais como suportar. Eu quero dizer para você, nessa oportunidade, coloca o seu problema na mão de Jesus, que Jesus tem a solução. Aleluia, Senhor. Não importa o tamanho do problema, importa que Jesus é e está pronto para resolver. Aqui já foi lido aqui, ó, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e as demais coisas tudo ele fará. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E hoje o Senhor está falando que Ele está perto, Ele anda contigo. Não se desespere de maneira nenhuma. Não te aborrece não. Levanta a cabeça e se alegra, porque Deus é contigo nessa caminhada. Aleluia. É difícil para mim. É difícil por você. Mas para Jesus não. O que é difícil para mim é solução para Ele. O que para mim não valia nada, assim, é só 2 pãozinhos, eu até assustava se eu fosse procurar algo ali no meio. O que para mim era difícil, para Jesus é solução. O que para mim não dá para nada, Jesus resolve para 15 mil pessoas. Aleluia. Talvez você está falando, mas o que eu tenho é muito pouco, não dá. Eu quero dizer para você que com Jesus dá, com Jesus resolve, com Jesus faz, e com Jesus você vai viver bem. Aleluia. O desespero é grande porque nós não temos noção do tamanho que é Deus na nossa vida. Eu já contei esse testemunho na igreja. Tem uns irmãos aqui que já sabem. Pastor, quando eu cheguei de Rio Claro, eu cheguei aqui com a carteira no último ano, carteira de habilitação no último ano. E a carteira estava vencendo. Eu cheguei em abril e em julho a carteira estava vencendo. E vai eu renovar a carteira. E vai eu passar pela médica. E quando, querido, eu estou passando na médica para ela fazer os exames médicos ali, ela falou, a tua carteira não assino porque tua pressão está muito alta. Eu preciso ter uma consulta com você, eu preciso fazer os exames com você, para depois assinar a tua carteira. A não ser se você vai lá, marca e volta aqui. Eu falei, não, eu vou lá marcar. Ela falou, espera aí. Pegou um papel, uma caneta, bateu o carimbo, escreveu urgente, marca uma consulta, marca urgente. Puf, eu saí, o papel, perguntou para mim, você está de quê? De moto. Você não pode andar de moto. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que a Ana apareceu depois no posto de saúde. Você não pode dirigir moto. E vai eu lá, fui lá, chegou lá, marcaram para mim, deu um pururu lá e entrou a chefe das enfermeiras, falou, não, se a doutora Patrícia mandou, tem que ser. E ali partiu para os exames, ali partiu para a médica, ali partiu para os exames, ali eu parti para Marília. E quando chegou no resultado final, no São Francisco, querido, eu cheguei no São Francisco, aquele monte de envelope, de exame, de tudo quanto é tipo, e ali um médico olhava ali, juntou 3 estudantes, o professor deles e mais alguns ali, juntou 5 na sala. Eu comecei a passar mal, sentado na cadeira, comecei a passar mal. Eu falei, vixe, a coisa tá feia, porque tem 5 aqui dentro, a coisa tá feia pro meu lado. E começaram a falar, ó, quando tem assim, ó, e aí eu fui ligando no comentário, mas a princípio, eu acho que a pressão chegou a 20, porque chegou o dia da pressão minha tá a 20, quando eu cheguei, é outra história, mas quando eu cheguei para medir a pressão, ali no hospital, a pressão estava 20, 19, querido, e ali, querido, quando eu peguei o resultado tudo final, ele falou, vai em paz, que você não tem nada. Aleluia. Glórias a Deus. Eu, para mim, querido, eu tinha um bichão mais grande que um leão, daquele bem grande assim dentro de mim, me comendo. Para mim eram meus últimos dias de vida na face da terra. Vou morrer. A Ana sabe disso.
Acho que por pressão 20, 22, 19, 20, 22, 19, eu vou morrer. E Jesus entrou com providência, querido. Não deu nada. Eu vim uma vez de Marília, até, pastor, vim lá do Taust. Eu passei mal dentro do Taust. Eu vim do Taust até no hospital. A Ana falou, vamos aqui. Eu falei, não, vamos direto a Veracruz. Quando chegou, eu vim com a cabeça por lá de fora, porque não tinha oxigênio que me vencia. Eu vim com a cabeça por lá de fora. A Ana 80, 90 por hora, eu com a cabeça por lá de fora, porque dentro do carro estava muito fadigoso. Tô falando eu. Então, querido, entrega os teus problemas na mão do Senhor. Aleluia. Pode entregar. Pode confiar. Chega assim, entrega, confia nele. Põe na mão dele e deixa. Ele resolve. E eu falo com propriedade. Deus resolve os teus problemas. Não fique dessa maneira, não. Aqueles moços, aquele menino tinha 2 pãozinhos, tinha 2 pães cevados e tinha 5 peixinhos. E quando entregaram na mão de Jesus, para André, para Felipe, até para o menino, aquilo era pouco, para o menino aquilo era um lanche. Eu vou comer um lanchinho porque eu vou ver Jesus, então eu vou comer um lanchinho e depois eu volto. E aquilo lá, a Bíblia diz que todos comeram e sobraram 12 cestos. Aleluia. Todos. Está aqui, ó. Eu quero dizer para você, não importe a posição e o que você está enfrentando. Eu quero dizer que Jesus está nessa peleja com você. Glórias a Deus, aleluia. Não importe. Mas em casa não tem nada, mas você tem Jesus. Mas olha, eu não tenho mais coragem, mas Jesus tem coragem por você. Glória a Deus, aleluia. Eu estou doente, mas Jesus tem a cura para sanar essa doença que você acha que é. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! A Mara Lima cantava, existe um povo mais feliz na face da terra. Esse povo chamado crente. Aleluia. E nós não sabemos, querido, usar que eu digo assim, é ter na nossa mão, na nossa confiança, pela fé. Nós não sabemos ter dentro de nós o tamanho que é esse Deus. Nós não sabemos. Toda vez que nós entramos, isso é pastor, é presbítero, é diácono, é cooperador, é as irmãs. Toda vez que entramos em dificuldade, parece que vai cair no abismo. Porque nós somos assim. Eu sou assim. A Ana passou por uns movimento desse tipo aí essa semana e estava preocupada. Ela falou, meu Deus do céu. Falei, Ana, né? Pra gente que está de fora é fácil, né? Mas quem recebeu um telefonema do médico, faz favor, vem até aqui, que eu quero falar contigo. Você nem lembra que esses 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 moços estavam ali aguardando a solução de Jesus. Você nem lembra. Nem passa pela sua cabeça. Nem passa. Você entra em desespero. Mas eu quero dizer para você, mesmo no desespero, você tem um Deus que peleja e trabalha por você no desespero. Glórias a Deus, aleluia. Querido, se nós for adentrar aqui, nós vamos ver que Jesus, quando ele chega e chama os seus discípulos, certo? E mostra para Felipe, e mostra, né? E André vai dar uma volta ali. Ele queria saber que tipo de obreiro ele estava preparando para começar a igreja. Porque a semana dele era a última.
Ele precisava de homens com discernimento, como foi pregado ali na quinta-feira. Esperava com homem com obediência. Fala, não, Senhor, os homens estão aí, as mulheres estão aí, as crianças estão aí, mas o Senhor tem a solução para todo esse povo. Aleluia! E muitas vezes, querido, eu como líder, vou falar de mim, eu como líder, eu fico pensando, e fico pensando, e fico pensando, e Jesus tem a solução, e eu pensando. Jesus tem a solução, e eu maquinando, e eu preocupado, aonde, o que eu vou fazer, e Jesus tem a solução, e Jesus com a resposta, e Jesus com a vitória, aleluia! Eu quero dizer nessa noite para você, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai mudar o teu cativeiro, porque Ele é Deus na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Não desespere não, não desespere não, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza absoluta, certo? Esse Deus, Ele te chamou, Ele que te sustenta, Ele que te carrega. Glórias Não a Deus, desanima não, aleluia. não pare não. Aleluia. Levante a cabeça. O desespero quem faz é a gente. O tamanho do bicho quem faz é a gente. O tamanho do problema quem faz é a gente. Mas Deus tem sempre vitória, independente do problema. Aleluia. E eu não queria ver, eu queria ver Deus, mas não queria morrer. É, você dá risada agora, né? Eu queria ver Deus. Você quer ver Deus? Quero. E você quer morrer? Não. E aí, pedaço de carne entra no céu? Não entra, querido. Não entra. Não entra. A nossa carne só vai chegar lá no dia que for transformada. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E Deus está sempre pronto para te ouvir. Amém? Glórias a Deus, Nos aleluia. colocamos de pé, quero orar em nome do Senhor. Glória a Deus.